Vamos lá. Somos 18. Gente, o que eu separei hoje para vocês? Hoje eu tinha pedido para vocês assistirem um filme, né? A gente vai conversar um pouco sobre a questão do filme. E eu vou explicar o trabalho que vocês vão fazer, tá? O trabalho valendo avaliação. Eita. Ai, 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 ai. Então, semana que vem seria o dia da prova, então seria o dia que a gente ia ficar só à mercê da prova. Então, o que eu vou fazer? Hoje, ao invés de dar conteúdo, eu vou explicar a prova, vou tirar as dúvidas de quem... Prova não, porque vai ser trabalho, né? De quem vai ficar, quem tiver alguma dúvida, quem quiser alguma orientação. E semana que vem, ao invés da prova, eu vou aplicar conteúdo, tá? Porque como é trabalho, vocês vão entregar na semana que vem para mim, ok? Vou deixar fazer em grupo e vocês podem fazer o trabalho com o grupo que vocês já fazem as outras disciplinas para ficar mais fácil, tá bom? Posso fazer em dupla, professor? Pode, sem problema. Pode até fazer Rodrigo, sozinho. Oi. Posso te contar uma coisa? Pode ser o que você falou? Pode. Orei tanto para você falar que era em grupo. Tá vendo? Deus escutou. A fé dela está sendo provada, viu? Oi? Porque você falou que era em dupla. E eu fui e comecei a orar. Não, professor, tem que mudar isso em grupo. A menina Falou é em dupla ou em grupo? Não entendi o que o senhor falou, professor. Vamos lá. Vou explicar para ficar gravado. Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer o trabalho? Está aparecendo aí para vocês? Sim. Então, vamos lá. O trabalho é em grupo, tá? Vocês podem fazer os grupos que vocês já fazem as outras disciplinas. Ah, Rodrigo, quero fazer em dupla, em trio, quero fazer sozinho, não tem problema, tá? Vocês podem fazer de acordo com o que vocês preferirem, tá? Como que nós vamos fazer o trabalho? O trabalho tem 5 ou 4 situações, tá? Deixa eu ver aqui, são 4 situações. Ou seja, são 4 salas de aulas diferentes. Vocês vão escolher uma, tá? Vocês vão escolher uma e vão fazer um plano de aula de acordo com essa turma, tá bom? O conteúdo que vocês vão passar são com vocês. Quais são os critérios? Vocês vão montar um plano de aula de acordo com a situação proposta, ou seja, que se adapte à turma. Vocês vão utilizar, no mínimo, um recurso pedagógico, ou seja, vocês podem usar quadros de pregas, vocês podem usar mural, vídeo, cartaz, ou seja, tem que ter algum material pedagógico, tá? E os conteúdos têm que ter de referência na BNCC, ok? São os 3 critérios aí, tá? Como que vai ser avaliado o plano de aula de vocês? Cada turma tem um perfil. Vocês vão escolher só uma, e preste atenção. De todas as turmas, vocês vão ler qual que o grupo de vocês mais se identifica e vocês vão fazer o plano de aula de acordo com aquela turma. E o que eu vou observar? Se a atividade que vocês estão propondo vai estar de acordo com a descrição da turma. Ok? Então, vamos supor que seja uma turma muito agitada. Ah, Rodrigo, hoje eu vou dar uma aula com um rock pesadão. Será que com um rock pesadão com uma turma muito agitada vai funcionar? Não sei, talvez sim, né? De acordo com o que vocês colocarem. O plano de aula, vocês vão seguir o modelo que vocês já conhecem, que a Gabi já trabalhou com vocês, né? Então, é o mesmo modelo, tá? Que vocês já fazem. Então, vamos lá. Até aí, tudo bem?
Tudo bem. Ok? Então, vamos lá. Qual é a primeira situação? Turma A, segundo ano do ensino fundamental. Como que é a turma? A turma tem 30 alunos, então vamos observar, é uma turma de 30 alunos, é uma turma de segundo ano. 15 tem distorção seriedade, ou seja, 15 estão atrasados, não estão na idade certa, não conseguem ler as sílabas complexas, ou seja, não sabem NH, LH, CH, não conhecem as sílabas complexas. Tá? Um dos alunos apresenta grau elevado de dislexia. Então, já é uma turma bem complicada, né? Quem for escolher fazer sobre a situação 1 vai ter que pensar, fazer um trabalho de português com uma turma que tem 30 alunos de segundo ano, imaginem só, já é uma turma cheia, né? Que o limite de alunos de segundo ano são 25. Então, uma turma com 30 alunos, onde 15 estão fora da idade correspondente ao ano de escolaridade, não conseguem ler sílabas complexas, ou seja, eles não estão ainda com o processo de alfabetização concluído, e um dos alunos apresenta um grau elevado de dislexia, né? Então, é aquele aluno que confunde tudo que está escrito no quadro. Olha que trabalho para propor uma atividade. Será que minha aula vai ter que ser uma atividade ou 2 atividades ao mesmo tempo, né? Como que eu vou pensar numa aula para essa turma? Porque é isso que vocês vão encontrar na sala de aula. Vocês não vão encontrar na sala de aula uma turma todo mundo igualzinho, né? Então, esse é o problema aí, tá? Não precisam arrancar os cabelos, ok? Nada de arrancar os cabelos. É para pensar, quero que vocês pensem, tá? E vocês são boas de pensar. É para sair fumacinha, né? É para sair fumacinha. Estou colocando vocês lá no problema. Pedir plano de aula é muito fácil, eu quero problema. Vamos lá. Turma B, situação 2. Turma B, quarto ano do ensino fundamental. A turma tem 25 alunos, então, olha só, uma turma pequena, razoavelmente, de quarto ano, que normalmente tem 30. Né? Então, tem 25 alunos, conseguem ler e interpretar, então já está bom aí, já sabem ler e interpretar, só tem dificuldade em divisão de sílabas. Então, frente ao que a gente encontra de turmas por aí, essa é uma situação bem tranquila. Eles só têm problema de divisão silábica. Tá? Então, é um problema fácil, não é algo tão difícil. O que eu posso usar para trabalhar a divisão silábica? Né? Eu posso usar um mural, posso usar um quadro de pregas. Quais são os meios que eu posso utilizar? Vejam que na turma não tem nenhum aluno, aparentemente, na descrição, com necessidade especial, com deficiência, com alguma necessidade específica, então é um problema tranquilo, né? Uma situação tranquila. 3, quinto ano. A turma possui 35 alunos, é bastante agitada, não conseguem ficar sentados durante muito tempo, falam muito entre si. 5 alunos apresentam escritas de acordo com o exemplo abaixo. Ou seja, um grau altíssimo de disgrafia aqui, porque a gente não entende nem o que está escrito, né? Então, vamos voltar essa turma aqui, hein? São 35, ou seja, já está acima do mínimo, do máximo, que são 30, que eu já acho muito, né? 30 de quinto ano eu já acho muito, imagine 35. São muito agitados, não ficam sentados, falam muito entre si, 5 apresentam escritas de acordo com o exemplo abaixo. Que plano de aula vai sair daqui, né? Tentem ver, gente, o seguinte, o que eu posso aproveitar do problema e transformar o problema em solução? Né? Porque, por exemplo, aqui na descrição, o falar entre si
é um problema. Mas será que eu posso trabalhar isso de uma outra forma, já que eles são tão comunicativos? Né? A pessoa tá aqui já como, gente? Inventando um monte de troço na cabeça já. Já está flutuando, né, Natália? Essa daqui é a sua cara. Então, essa daqui é bem prática, tá? É assim, complexa, porque são muitos problemas dentro de uma turma só que o desafio é transformar os problemas numa solução. Se não ficam sentados, para que cadeiras? Qual outras formas possíveis de organizar a sala, de pensar? Sejam criativos, não precisa ficar preso. Rodrigo, olha, eu tenho... O que a gente precisa num plano de aula? Eu preciso entender a sua aula, o desenho da aula. Né? Então, eu tenho que ter objetivo? Tenho que ter objetivo. Tenho que descrever o conteúdo? Tenho. Mas eu quero botar foto no meu plano de aula, eu quero mostrar como que eu vou organizar. Sejam audaciosos. Tá? Pensem como se vocês estivessem sentados planejando a aula para a turma de vocês. Ok? Não pensem que isso aqui é uma avaliação para o Rodrigo. É para a turma de vocês. E a turma de vocês é uma dessas daqui. Né? Que eu estou deixando vocês escolherem. Ok? Porque se eu não botasse problema nenhum, vocês iam acabar fazendo aquele plano de aula normal que a gente faz. Né? Mas não é a turma, não é todo mundo que consegue chegar à sala e pegar uma turma com todo mundo lendo e sem problema nenhum, né? Então, vamos lá. Última turma. Essa daqui. Esta turma possui 25 alunos. Olha só, hein? É uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, uma alfabetização. Não passaram pela educação infantil, irão conhecer as vogais inicialmente, ou seja, eles não passaram pela educação infantil, não têm noção do que são vogais, são calmos, mas choram com constância. Né? Criança pequena, primeiro contato com a escola, então já temos algumas questões postas aí. São iniciantes na escola, não conhecem vogais, são calmos ou têm medo, né? Criança normalmente quando entra, mas choram muito. Né? E apresentam dificuldade motora, que é normalmente o que a criança apresenta quando ou não passa pela educação infantil ou quando em casa não tem esse incentivo. Né? A criança que a gente fala que é criança que veio de casa, né? A iniciante, quando ela entra no ensino fundamental e não passa pela educação infantil, ela tem mais dificuldade motora, ela não conhece as vogais, né? Não reconhece, ela pode ter visto, mas não tem reconhecimento. Então, que plano de aula eu posso propor para essa turma, levando em consideração que não conhecem vogais e tem dificuldade motora? Né? O que eu vou começar? Eu vou preparar uma aula mais voltada para a dificuldade motora, misturar português com psicopedagogia, né? Quais são os caminhos que eu posso usar aqui? Bem, essas são as 4 situações. Pessoal, entenderam a proposta? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Eu quero. Fala, Juliana. Ju. A aula para um dia de aula ou para semana? Não, só um dia de Plano. aula, é só uma aula, tá? Tá, ok. Só uma aula. Tá. Ok? Vocês podem escolher, vamos pensar que seja aula inicial, aula de meio de ano, vocês escolhem, tá? Não tem problema nenhum. Só levem em consideração esses problemas. Professor, Oi, Cleide. de inscrição completa, como começar a aula, como terminar a aula, atividade, botar tudo no papel? Pode ser vídeo, pode ser alguma coisa, ou mistura tudo? Pode. Você pode... Cleide, aulas estejam livres para vocês fazerem o que vocês acharem que vai dar certo. Tá? Aham. Aí, ali na aula, eu só tenho que entender. Na semana que vem, a gente pode até conversar sobre os planos, o que vocês escolheram, o que vocês pensaram. Né? Vamos pensar assim numa avaliação coletiva, né? Para a gente pensar todo mundo junto. A ideia não veja bem, eu não quero aqui
que vocês saiam professores de português. Vocês são professores polivalentes, mas eu quero ver se vocês têm essa abertura de pensar uma sala de aula dentro dessas dificuldades, né? Botar no papel é uma coisa, eu posso ler o papel, mas o papel é muito frio, né? Ouvir vocês também é importante. E tem alguém falando comigo. Ouvir vocês também é importante, né? Entendam isso aqui, gente, essa avaliação como uma troca, tá? Eu não estou avaliando vocês, eu estou trocando com vocês, né? Talvez eu aprenda bastante coisa também no que vocês vão escrever, no que vocês podem falar para mim. E eu posso dar uns pitacos a vocês também, né? Ó, vamos pensar nesse caminho aqui, vamos pensar no caminho ali, né? Vamos pensar nisso como uma construção, não só como uma avaliação, né? Porque o que eu estou propondo é um plano para uma sala de aula de dia a dia, né? Vamos supor que vocês chegassem hoje a uma escola, que vocês vão chegar, e eu espero que vocês, quando forem, me avisem: Rodrigo, passei no concurso, Rodrigo, turma tal. Podem me avisar, porque eu gosto de saber, né? Fico orgulhoso. E vocês vão passar por essas situações, né? Como que a gente vai pensar? Né? Como que eu vou pensar formas outras de organizar essa sala de aula, esses problemas, né? São problemas ou são situações que eu posso virar ao meu favor? Como, por exemplo, turma agitada. Eu adoro turma agitada, né? Turma barulhenta. Eu acho que dá para fazer um trabalho super legal, né? Mas, enfim, cada um tem uma visão, cada um tem um meio de caminhar, né? Não existe caminho certo e errado, existem caminhos. O que a gente pode fazer é acertar o caminho, né? Organizar o caminho. E a gente está caminhando junto. Metodologia é isso, gente. Porque metodologia, eu não posso passar do pressuposto de que vocês vão dar aula igual eu dou aula, né? Eu estou dando aqui alguns caminhos científicos, mas eu tenho que colocar vocês na prática, né? Eu tenho que colocar vocês na prática. O que vocês, de fato, vão pensar em sala de aula? Por isso que eu propus situações, problemas, né? Que é para vocês pensarem. Olá. Então, assim, estejam muito à vontade para, se tiver que passar vídeo, se tiver que botar música. Vocês sabem que eu gosto de vídeo, eu gosto de música, eu acho algo super legal, né? Ainda mais quando a gente está na sala. Rodrigo, Oi. a gente vai apresentar o trabalho ou é só para te entregar? Natália, a gente na semana que vem pode conversar sobre o trabalho, não precisa apresentar, tá? A gente pode conversar, olha, qual situação... porque apresentar fica uma coisa muito formal, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode conversar, voltar à conversa das situações, aí vocês vão falando: olha, a gente escolheu isso aqui por causa disso, disso, daquilo, a gente optou pelo trabalho tal, qual o meio, qual o recurso, né? Porque eu trabalhei alguns recursos, mas tem vários que vocês podem ter trabalhado com outros professores e vocês podem aproveitar. Por exemplo, a turma que tem dificuldade psicomotora, eu vejo os trabalhos da Adriana envolvem muito psicomotricidade. Será que eu consigo, nessa turma, misturar português e matemática? É uma proposta ousada, né? E que vocês podem... O plano A data para entregar é... Não estou escutando. O dia para entregar esse... Opa, perdão. O dia... Interdisciplinar. Não entendi. Eu tenho duas pessoas falando ao mesmo tempo. Um plano interdisciplinar, você quer? Não é que eu quero. Estou falando que pode ser.
Ah, tá. tá? Melhor, né? Estou dando caminhos. Pode ser um, pode ser um plano O horário intersituacional. da aula, mais ou menos, é o mesmo que a gente, né? São 4 horas. Isso. Horário normal da aula. Muito trabalho de fazer 4 horas de aula, que beleza, hein? Vamos lá, fala, Natália. O trabalho é para te entregar segunda-feira que vem? A ideia é essa, tá? Tá, Se não dia 12. conseguir, até terça, ok? Tá bom, tá joia. Mas façam tudo para me mandar na segunda, tá? Para eu poder fechar a nota de vocês. Conseguiram entender a proposta, gente? Existe a possibilidade de os grupos repetir as situações, não é isso? Sim, pode ser que a turma inteira escolha a mesma situação. Acho mais difícil, mas pode ser, não tem problema. Mas existe a possibilidade, aí tudo bem, né? Sim, é porque o caminho metodológico não vai ser o mesmo, entendeu, Cristina? A gente eu vou olhar lá, não vai aparecer o mesmo objetivo, o conteúdo não precisa. Só se fosse, olha só. As que você está O apresentando problema vai. Tem gente, com certeza vai ter algum problema que pode ser que nenhum grupo escolha. Né? Tem algo. Porque a gente pode olhar e falar assim, gente, essa turma aqui de 5º ano, eu não quero pegar de jeito nenhum. E a gente se identifica também com turma. Eu, por exemplo, quando eu dava aula para Fundamental 1, eu só gostava de dar aula para 4ª série, que era 5º ano, né? No início, peguei 3ª, que é o 4º ano de hoje, né? Mas eu gostava de 4ª série, que é o 5º ano. Não gosto de alfabetização, eu amo de paixão, mas não alfabetizava, não. 2º ano também não, são todos muito bonitinhos, mas não é minha praia. Então, vai muito dessa identificação também, né? Enfim, vai muito de uma questão pessoal de vocês. Vocês têm aqui uma turma que é mais tranquila, que tem aquela que é só divisão silábica. Essa daí, ó, é mais tranquilo de se fazer, né? Mas pode ser que é mais tranquilo, mas eu faço um plano de aula com uma aula muito inovadora, né? Eu posso fazer uma construção muito legal em cima da proposta, né? Isso aí vai da criatividade de vocês. Eu quero que vocês sejam criativos, eu quero que vocês pensem, não fiquem presos à ideia do papel, tá? Imaginem a sala de aula. Imaginem que vocês estão lá na sala de aula. O que vocês fariam nessa situação, né? Arrancar o cabelo a gente sempre arranca. Então, não tem problema, tá? No início dá medo, mas depois a gente aprende. Depois a gente vai deslizando. É ótimo. A gente vai aprendendo com o tempo. Vamos lá, mais perguntas? Professor, eu não entendi muito bem a proposta. Para escolher uma dessas situações e montar o plano de aula com os recursos que a gente aprendeu com o senhor, ou em outras metodologias e praticar nesse trabalho, é isso? Não, você entrou agora na sala, Elizabeth? Não, eu entrei antes, mas infelizmente tive que resolver um problema aqui. Tá. Olha só. E aí eu não... Tem 4 situações, problemas. Você, em grupo, ou em dupla, ou em trio, individualmente, vocês vão escolher uma dessas situações, problemas, e vão montar um plano de aula, tá? De acordo com o problema que vocês escolheram. Lembrem-se que o plano de aula é de língua portuguesa, hein? E ali está bem referendado aqui a questão da BNCC. Então, gente, prestem atenção nessa questão. Agora, tem outra questão também que vocês têm que tomar cuidado. Por exemplo, vamos supor que a gente pegue... Rodrigo, eu escolhi a situação 12, que os alunos estão no 3º ano, mas não sabem ler.
vai adiantar eu trabalhar substantivo com eles? Não, né? Se eles não sabem ler. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar lá no meu plano que eu vou trabalhar um conteúdo de referência de primeiro ano, que é de alfabetização, porque eles ainda não sabem ler, né? Ou seja, quais são os apontamentos que eu vou fazer nesse plano? Né? Isso vocês têm que tomar cuidado também. Às vezes a turma não acompanha o conteúdo para aquele ano de escolaridade. Aí vocês fazem as adaptações, tá? Eu acho super importante a gente ter essa abertura das adaptações, porque se o aluno não sabe ler, não adianta entupir a cabeça dele de coisas que ele não vai aprender nada, tá? Ok, Elizabeth? Conseguiu entender? Consegui entender. Com objetivo específico, Tudo objetivos normal, gerais, como tá, vocês fazem o plano, tá? tá Vocês, certo. Tá, obrigada. vocês podem complementar o plano, botar Rodrigo, foto, podem botar texto, o que vocês acharem que deva colocar, tá? Oi, fala, Cristina. a média é 7, não é isso? Uhum. Então, se for o grupo, você vai avaliar todo o grupo ou é individualmente? Não, é o grupo inteiro. É o Grupo trabalho do inteiro. grupo. E os outros 3 pontos? Vou falar deles agora. Tá bom. Ô, ansiedade, calma. Rodrigo, boa noite. Oi, boa noite. O grupo são quantos integrantes no máximo, por favor? São E os no mínimo? grupos que vocês já fazem os outros trabalhos, tá? Ah, tá Trabalho ótimo. de Bruno, de qualquer outro professor, tá bom? Ah, obrigada, Bruno. Se eu falar... Bruno não, Bruno, Olha, Rodrigo. me chamando de Bruno. Bruno tá quase careca, olha, eu tô cheio de cabelo. Não, você está cheio de cabelo e parecendo jogador de futebol. Eu estava dando aula até agora, minha aluna te viu, aí falou, ele parece jogador de futebol. Ah, Aí meu cala a Deus. boca. Mas agora eu estou sozinha, estou prestando mais atenção. Mas ser comparado com o Bruno é uma honra, que eu tenho muito carinho por ele. Então, olha só. Acabei indo falar de Bruno, esqueci do resto. Então, o que acontece? Vocês podem organizar o plano, colocar o que vocês acharem de importante no plano, o trabalho em grupo, e eu vou avaliar o grupo, tá bom? O que vocês colocarem ali. Então, pense em grupo, tenham essa desenvoltura em grupo, tá bom? Agora, os outros 3 pontos que vocês têm aí que colocar. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Primeiro, os 3 pontos estão naqueles trabalhinhos manuais que vocês fizeram, tá? Participação, os trabalhos manuais. E o que eu quero que vocês façam? Eu vou mandar um link para vocês, que é um link de formulário do Google, tá? Vocês vão preencher o link, nome de vocês, matrícula de vocês, e lá embaixo, no final do link, vai estar escrito, salvo me engano, ficheiro. Ou seja, é para você anexar alguma coisa ali. Vocês vão clicar ali e vão anexar a foto do trabalho que vocês mais gostaram de fazer dentre os que a gente aprendeu nessa primeira etapa desse período. Rodrigo, eu gostei de fazer a caixa. Tá? Rodrigo, eu gostei de fazer o do pregador. Enfim, qual dos trabalhos que a gente fez agora que vocês mais gostaram? Não precisa justificar, não precisa nada disso. É só botar o nome, a matrícula e enviar lá a foto, tá, gente? É pelo formulário. Professor, pode enviar a foto ainda do pregador, né? Daquela atividade com o pregador. Pode. Eu acho que eu esqueci de enviar. Já fiz, mas esqueci. Eu acho que eu esqueci. Vou dar uma olhadinha. Pode. Vocês podem me enviar, quem não me enviou ainda, pode me enviar o que tiver que enviar até o dia da prova, tá? Por quê? Fechando a aula de semana que vem, no outro dia eu já quero dar a nota para vocês, tá? Não, vou te enviar já. Tá bom. É porque teve gente que ficou pelo caminho e fica com medo de eu não aceitar, não tem problema, tá? Até o dia da prova, vocês têm que me mandar, tá bom?
O link, então, recapitulando, vou mandar o link, vocês vão mandar só a foto de um dos trabalhos, que é o que vocês preferiram fazer, tá? Aí vocês vão colocar lá no link. Eu não vou pedir para anexar no AVA, porque tem gente que tem problema no AVA, o AVA trava, faz isso, faz aquilo. E o link é mais fácil, porque eu já baixo lá, já vejo a imagem de todo mundo com o nome, tá bom? Dúvidas a respeito disso? Não, Rodrigo. Não? Tranquilo. Entenderam a proposta do plano de aula? Ainda tem uma Sim. dúvida, Quem tem uma dúvida? Elizabeth. Professor, Oi, eu Elizabeth. entrei no meio também, mas aí depois eu vejo com as meninas, se alguém entendeu. Quem entrou no meio? Foi a Angélica? Eu. Peraí, quem foi que me... Peraí, Elizabeth que falou primeiro. Fala, Parece que Elizabeth. não é para apresentar, né? É para te entregar o trabalho. É para me entregar o trabalho. Na semana que vem, a gente vai fazer uma conversa sobre os trabalhos, tá? Não é para me apresentar. A gente vai conversar sobre as situações, problemas, tá? Aí, na hora da conversa, a gente vai entrar. Olha, o meu grupo escolheu a situação 1, eu achei que deveria, a gente fez dessa forma. É uma conversa, ok? A gente vai conversar sobre as situações, tá? Não é para... Professor, Oi. mas aí todos os integrantes do grupo vai ter que falar então na hora, né? Não precisa, é uma conversa, gente. Conversa quem quiser conversar, tá bom? Ah, tá ótimo, tá Tá? ótimo. É uma participação, seria legal. Veja bem, eu não vou falar assim, vamos para o grupo 1, para o grupo 2, não é isso. Eu vou mostrar a situação primeira, situação 1. Gente, alguém escolheu a situação primeira? Por quê? O que vocês fizeram? Aí os grupos vão falando e as pessoas vão comentando, é uma conversa coletiva. Fala, Cleide. Entendi. Vê se eu entendi certo. Nós temos que fazer o plano na idade certa, né? Na série certa, usando o problema e tentando resolver a dificuldade. É isso, né? Exato. Veja bem, aí, Cleide, só tenha cuidado com o conteúdo referente ao ano. Porque, por exemplo, se o aluno está em distorção, quer dizer que ele não vai acompanhar. Não vai acompanhar, foi isso que eu quis dizer. Aí, por exemplo, eu estou com uma turma de 6º ano, de 5º ano em distorção. Ou seja, tem alunos de tudo quanto é idade. Será que eu passar o Mickey para eles vai dar certo? Né? É um problema. E eu falo isso de cadeira, porque eu dei aula para um 5º ano e todo mundo não, né, gente? Exagero. Vários alunos em distorção seriedade. E tinham, assim, alunos de 15, 16. E eu, né, lá no início, passando desenho por causa dos pequenos, e dia de fazer aquelas danças para apresentação, que eles não queriam dançar de jeito nenhum. Aí, como que eu ia obrigar a festa da primavera, cantar arco-íris da Xuxa? Não dá, né? Então, ou seja, a gente tem que fazer essas adaptações, né? Então, tem que ter uma solução para o problema que temos. Né? Isso. Falei junto com você. Isso. Entendi. O que eu posso utilizar? Que aula que eu posso fazer para uma turma nessa característica? Que você não vai resolver naquele dia, entendeu? Mas é uma proposta, é uma atividade que eu vou ver ou seja, tem indícios de que você consegue adaptar a sua aula para um público tão diverso, né? Sim, entendi. Que é o que a gente vai pegar, né? É o que a gente vai pegar. O que vocês vão pegar quando vocês forem lá para as turmas de educação infantil? Educação infantil nem tanto, né? Mas que não tem distorção, não existe distorção na educação infantil. Mas a partir do 1º ano de escolaridade, vocês vão pegar de tudo um pouco, né? Então, é bom a gente já ir sacudindo a cabeça pensando dessa forma, né? Rodrigo, imagina que nós vamos chegar lá
e pegar todo esse distúrbio de pandemia, né? Exatamente. O Cleide e o pessoal, eu vi. Ontem eu estava lendo um edital de um doutorado que saiu uma prova. E eu fiquei muito interessado, olha a maluquice, né? Porque eu já troquei do doutorado já a segunda vez. Eu estava no UCP, fui para a UERJ, aí já estava fuxicando dos outros. Um professor que ele está pesquisando, ele chama de filhos esqueci o nome daquela doença que a criança fica com a cabeça da microcefalia, né? Qual foi a doença que a gente teve que as crianças estavam nas... Chikungunya, não foi? Foi chikungunya? Zika. Foi a Zika. Zika, filhos da Zika. Isso mesmo, filhos da Zika, que ele chamou, os filhos da Zika. E a proposta de pesquisa dele é entender onde estão essas crianças, porque elas já estão na idade escolar, né? É o meu microfone que está ruim ou o da Elaine? Falhou para mim também, Rodrigo. Elaine, a gente não está conseguindo entender. Acho que ela travou, coitada. Acho que ela travou agora de vez, né? Vou esperar para ver se ela volta. Aí, gente, vocês estão me escutando? Sim. Sim, estamos. Aí o professor está pesquisando onde estão essas crianças oriundas da Zika, né? Porque eles já estão em idade escolar. Como que chegaram à escola? O que a escola está fazendo, né? Porque eles chegam, para além da microcefalia, com várias outras questões, né? E o que foi feito acerca desses alunos, ou o que está sendo feito, né? Porque a gente não vê mais ninguém falando disso. E a Zika também foi uma situação bem agravante para a gente, né? Principalmente para as crianças que nasceram naquela época. Tanto que a taxa de natalidade diminuiu muito naquele período, né? Porque as pessoas estavam com medo de engravidar, né? Enfim, eles chegam à escola, né? Todos chegam. Então vamos lá, gente. Mais alguma... pode falar, Cristina. Mas aí você leu o artigo e ficou... Não é um artigo. É uma proposta de pesquisa. É uma proposta de pesquisa. É a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, que eles abriram um processo seletivo para o doutorado, né? Aí eu acabei lendo porque eu queria ver se tinha alguém que falava sobre tempo integral, queria ler quem estava pesquisando o quê. Aí achei esse professor pesquisando essas crianças, né? Eu achei super interessante, porque realmente a gente não discute isso, né? A gente não parou para pensar essas crianças oriundas da Zika, né? O que aconteceu com elas, onde estão, o que foi feito, quais são as adaptações. Estão na escola? Acho que a primeira pergunta é... Oi? E como elas estão, né? E como elas estão, né? Um mapeamento, porque tem dados da saúde que apontam quantidades, né? Então, como mapear essas crianças, né? Achei muito importante o estudo dele. Aí era algo que eu não tinha parado para pensar, né? Por isso que é bom a gente estar nesse movimento. Rodrigo. Oi, amor. Eu tenho uma aluna oriunda dessa situação aí. Da Zika? E ela tem microcefalia? Tem microcefalia e mais uma outra comorbidade. Ela tem problemas motores. Normalmente eles não têm só uma, né? Eles acabam tendo outras
comorbidades também, né? Sim. Fala e um monte de coisas. Ela tem dificuldade para falar. Ela foi para o 2º ano esse ano. Ela fez, se eu não me engano, 7 anos. Ela ainda não consegue falar, fala assim, só papai, mamãe, irmã. Aí atraso na linguagem. balbucia os nossos nomes. Mas ela é bem esperta. O desenvolvimento ele atrasa para algumas coisas, né? E acaba avançando para outros, né? E curioso que ela ama livro, ama de paixão. Ela anda, olha a Vitória na escola, tá ela carregando o livro para cima e para baixo. Uma menina leitora. Muito bem, muito bom. Dá uma boa escrita, hein? Uma escrita de diário. Diário é uma forma de produção acadêmica também. Muito boa. Pense nisso. Você que está aí nessa área, quer ir para a área de orientação, é bom. Elaine, aquela hora a gente não conseguiu te escutar, porque travou. Eu caí. Aí eu fiquei sem sinal aí. A sua internet está bem ruim. A hora que você fala, é só você ligar o microfone que trava. Está me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Só que você começa a falar, faz uma mixagem, um remix. Agora eu não te escuto mais. Bem, gente, ok? Entenderam os trabalhos? Alguma pergunta? Estou conseguindo, está picotando demais. O Rafael não veio, vou ver se ele vem amanhã. O seu está bem complicado. Pessoal, alguma pergunta sobre os trabalhos? Tá. Tudo ok? Difícil? Muito, claro, hein? Não é nada difícil. Facílimo para vocês no 4º período. Vão fazer isso em um dia, tenho certeza. Então, olha só, gente. Delicioso. Ai, meu Deus, ele que me ilusão, escutou. professor. Oi? Tá iludido, vai ser muita briga no grupo. Mas assim que é bom. A gente só normal, né, Adriana? A gente só constrói conhecimento assim. A gente constrói conhecimento assim. Alguns momentos a gente para e pensa o seguinte: não adianta bater o pé. Em alguns momentos a gente cede, né? Quando é importante ceder. Às vezes eu participo de reuniões e tem coisas que eu falo assim: não adianta bater o pé. Tem que ceder, né? Outras vezes não. Outras vezes eu fico batendo o pé até o final, né? Enfim, mas aí é uma construção coletiva, como acontece na escola. Vocês vão para um conselho de classe. Conselho de classe, quem já participou, né, sabe como é, um quebra-pau danado. Né? Tira, não vai botar, deixa, não, passa, não passa. O professor se dedica e o outro aluno não faz nada, e os professores querem que o aluno passe, e o professor começa a reclamar porque ele se dedicou e o aluno só quis brincar. Exatamente. Mas esses trabalhos eu vejo como as situações do nosso dia a dia. Sim. Porque, às vezes, a turma, entre aspas, é normal, mas tem um aluno lá com uma necessidade. Você vai excluir ele? Não. Você vai ter que planejar uma coisa que encaixe a criança também. Exatamente, né? É exatamente isso, Luciana, e muito bem colocado por você, que eu estava questionando, né? Porque eu estava conversando com uma pessoa que falava sobre essa questão da turma e eu não conseguia entender. Eu falava assim, mas minha filha, como que a criança está ali na sala e ele não participa da atividade da turma, né? Ele só faz atividade que uma outra pessoa passa. Não, ele só faz atividade que o mediador passa. O do professor, não. Eu falo assim, mas não tem lógica, né? Porque ele é meu aluno. O mediador está ali para mediar o processo, né? Facilitar o processo. Mas a turma é do professor, né? Ele tem que ser responsável pelo aluno também. Aí né? eu questiono, essa educação é uma educação inclusiva? Não é, pelo contrário. E questiono muito isso, sabe, ô Luciana?
em que momentos que a gente torna a inclusão uma forma de exclusão, né? É algo que, nesses últimos tempos, né, eu tenho batido bastante martelo na questão da orientação. Acabei ganhando uma orientanda de educação infantil, que eu falei que era para pagar a língua, que eu tanto falei que não ia trabalhar em educação infantil. Recebi uma orientanda de educação infantil, mas estou me propondo a estudar, né, junto com ela. Vocês sabem que educação infantil não é minha praia, mas recebi a orientanda, então tenho que ajudá-la, né? Então, eu estou me movendo para entender que mecanismos para construir alguma coisa boa para sair dali, né? E a gente pensar e se deslocar, né? Às vezes a gente tem que se deslocar do que está posto, né? E às vezes eu não vejo esse deslocamento no professor, né? De tentar ver de uma outra forma. Às vezes não é a turma que está errada, às vezes sou eu que estou errado, né? Em que momento eu boto a turma ou faço com que a turma reflita para a gente tentar chegar num consenso, né? Num momento de reflexão, né? Antes de iniciar a aula de vocês, eu estava vindo para casa e cheguei, aí peguei um pedaço da novela das 6 e eu via o professor, acho que é Lorenzo o nome dele, e ele falando, estava ouvindo ele falando com uma aluna, e ele falando, tem horas que dá vontade de desistir, eu trago coisas tão legais, tão boas, né? Os alunos não estão nem aí, né? A gente passa por momentos como estes, né? A gente às vezes planeja a aula, né? Aí chega na hora, a gente não consegue, né? A turma não presta atenção. Então, que caminhos metodológicos, que escolhas eu estou fazendo para que a minha aula não chame atenção? Porque, às vezes, a gente tem que pensar que a sala de aula ela se torna um palco, né? O professor é um artista também. É um artista de outras formas, né? Porque a gente cria relação com vocês, a gente inventa, né? Assim como vocês serão, né? Se eu entrar na sala e falar enlouquecidamente, não necessariamente vocês vão apreender ou pensar sobre aquilo que eu estou propondo, né? E será que é esse o objetivo? É encher o quadro para depois fazer a prova, né? Decorar? Que professor a gente está formando? Que alunos nós estamos formando? Né? São questões... Ô, professor. Oi, Cleide. Eu não gosto muito dessa novela, mas teve uma situação muito pior, que o reitor está obrigando o professor a passar um aluno. Sim. Nessa mesma novela. Sim. Está obrigando porque o cara é filho de um figurão lá, ele não pode reprovar, que não sei o quê, e obrigou o professor a dar a nota que ele precisava passar, que ele só ficou na matéria desse professor. Por isso que ele estava falando hoje que está desestimulado. Nem vi hoje, mas eu imagino que ele já está decepcionado há muito tempo. A gente vai passando por situações, Cleide, que são assim bem... Eu vou te falar a verdade que eu já cheguei numa etapa que eu prefiro não me estressar, né? E olha que para eu me estressar com a turma é muito difícil, né? Eu sou muito tranquilo com as minhas turmas, mas eu peguei uma turma que logo de início qualquer coisa já estava me tirando a paz espiritual. Eu fui e entreguei a turma. Eu poderia ter achado outra forma para dialogar com aqueles alunos? Poderia, né? Mas naquele momento a minha saúde mental era mais importante, porque também não adianta, né? Eu virar de cabeça para baixo, até mesmo que são adultos, né? Diferente quando você está com criança, né? Eu sempre falo que adolescente, que é uma área que eu gosto muito, adolescente é o jogo de conquista, né? É uma relação muito parecida com o que a gente tem com o adulto, né? O adulto, a sala de aula,
não é uma responsabilidade do professor, é uma corresponsabilidade. A responsabilidade é nossa, a aula é nossa, né? Eu tenho informações e vocês têm informações também. A gente troca a todo momento, né? Então, é uma corresponsabilidade, é uma responsabilidade compartilhada. O resultado tem que ser compartilhado, né? Se o resultado é bom, melhor assim, né? sim, se o resultado final é bom, é porque a gente compartilhou direito. Se for ruim, é porque alguma coisa a gente tem que rever, né? Então, e quando nós, enquanto grupos de adultos, não queremos seguir o processo, a gente tem que saber a hora da gente mudar o caminho ou sair do caminho, né? São decisões que a gente tem que tomar, né? E que a gente faz a todo momento. Que nem Às vezes é melhor se retirar, né? É. Meu Rivotril agradece. Então vamos lá, gente. Quem assistiu o filme? Quem assistiu o filme? Professora, eu já tinha assistido, eu não assisti novamente, não. Não? Eu não assisti, eu juro que eu esqueci. Eu também eu já tinha assistido, chorei muito, não quis chorar novamente. Eu assisti um pouco, professor. Muito lindo. Mas a história é muito triste. Eu também assisti de outra vez, não foi da recente, não. Então vamos fazer o seguinte. Logo de início, professor. Hã? Logo de início você já percebe que o aluno é autista, né? Quando você começa a assistir o filme. Na verdade, ele tem um grau bem forte de dislexia, né? Ele já é um disléxico avançado. Né? O nome do filme mesmo, Rodrigo, por favor, que eu não vi. Como Estrelas na Terra. A gente pode combinar o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, ao invés de semana que vem eu dar conteúdo para vocês, o que a gente faz? A gente conversa sobre os trabalhos e vocês assistem o filme essa semana que vem é semana de provas, né? Vocês aproveitam, assistam o filme. E na segunda, a gente fala sobre os trabalhos e a gente discute o filme, pode ser? Que aí dá tempo de todo mundo assistir. Porque eu agradeço. Porque aí é importante que todo mundo assista. Quem já viu e tiver a fim de chorar novamente, quem não lembrar, ontem à noite eu assisti um filme que eu queria assistir novamente, só que eu tinha esquecido por que eu não estava assistindo mais aquele filme. Aí depois eu lembrei logo no início. Aí eu falei, eu vou começar a chorar. Aí eu já parei. Mas vamos fazer o seguinte, a gente combina da seguinte forma. Fala o nome do filme de uma vez para a gente chorar também. Oi? Não, mas esse não é de chorar, não. Esse não é de chorar, não. É porque eu que não... É de chorar de certa forma, né? Eu não sei se foi para a turma de vocês que eu passei. É um documentário, na verdade, é Ilha das Flores. Eu não sei se eu passei para a turma de vocês. Não. Eu lembro, não. É Ilha das Flores. É um documentário de 85. Quem estiver com o coração amolecido, não sei se é bom assistir agora, porque ele é um documentário brasileiro, ele foi considerado um dos melhores documentários produzidos no Brasil. Eu não sei se eu passei para a turma da Cristina no Qual primeiro ano, Rodrigo? Ilha das Flores. Não, mas o ano que você falou, que às vezes... É de 85, ele é de 85. Isso. Fala sobre o quê? Ele fala sobre fome, acúmulo de renda no Brasil. Ele fala sobre um lugar chamado Ilha das Flores. O que é a Ilha das Flores? A Ilha das Flores não tem flor nenhuma, tá? É uma comunidade que cresce ao redor de um lixão. E na localidade
vão ter produtores e as pessoas comem os restos. Só que o que acontece? Esses produtores, eles dividem... olha só que loucura naquela época. O resto de comida era dos porcos. Então, assim, eles separavam o que era dos porcos. Depois que os porcos comiam, o que restava lá, ele fazia uma fila de pessoas. Aí, de 15 em 15, as pessoas iam entrando no curral assim e iam catando o que tinha de comer. Rodrigo, Oi, você Cristina. mandou pra gente assistir esse filme, sim. Passei esse? Sim. Não, Cris, esse aí não deve ser na turma que você estava, na turma A. Não, na turma A. Ah, tá, E a passei. gente- É porque eles não foram meus alunos no mesmo período que turma A. você, Cris. Ah, tá. Aí Não, tem, sim. aí tem coisas que eles não tiveram lá no início. Agora, esse filme que você pediu para a gente assistir desde a semana passada, eu também não assisti, não, tá, professor? Sou Tá, sincera. eu vou deixar essa semana vou deixar o restinho, aproveitem o Vai chorar uma vez só, todo mundo chora de uma vez só. Eu quero ver. eu vou botar o link lá no grupo, aí vocês aproveitem esse restinho de aula, podem assistir. Deixa eu pegar aqui. Que aí a gente, semana que vem, faz tudo de uma vez e fecha essa primeira etapa da disciplina. Que aí a gente já vai entrar num outro momento, tá? Sim, professor. Ok, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar o link e vou mandar para vocês lá no turno de vocês. Ai, Senhor. Gente, eu estou fazendo curso de Guarani, né? Aí eu esqueci que eu havia me inscrito num outro curso de cultura Guarani por causa da minha tese. Aí hoje eu recebi a mensagem que fui aceito. Não sei nem onde eu vou arrumar tempo, mas tem que fazer, né? Pedagogia. Ó, vou botar o link do filme lá, botei o link lá para vocês, tá? Ok, crianças? Sim. Bem, mais alguma pergunta? Rodrigo, oi. A gente vai fazer o trabalho, comentar sobre o trabalho e depois a gente envia o trabalho para você, não é isso? Vocês podem enviar para mim antes de terminar o trabalho e quiser enviar, pode enviar, tá? Não precisa... É bom, assim, é bom vocês, durante essa semana, irem discutindo, amadurecendo, né? E pode ser no dia da aula, vocês podem enviar, sem problema nenhum, tá bom? Entendi. Que, mas, assim, como dúvida, né? Porque, para mim, eu estava entendendo assim como a gente fazia com a prova, né? Fica uma semana, aí no dia da aula faz alguns comentários, né? Para depois, quem estava com muita dúvida, enviaria no dia seguinte. A gente fazia isso. Olha só, Cristina, vocês podem me enviar até na terça, né? Como é um plano de aula e vocês estão bem à vontade para fazer, e eu estou deixando que vocês sejam bem criativos, a gente não parte do princípio de dúvida, né? Porque são caminhos metodológicos que vocês vão seguir. Pode ser que na nossa conversa alguém fale alguma coisa que o outro fala assim, epa, eu pensei nisso aqui, vou trabalhar com um caderno, vou trabalhar o dia do abraço com uma turma que tem 5 alunos autistas. Vai dar certo? Não vai, né? Porque não vai dar certo. Então, aí eu falei assim, então vou ter que mexer, né? Não tem problema nenhum, tá? A gente... É importante que até terça eu receba, tá? Para eu conseguir fazer a leitura e lançar as notas de vocês, tá bom? Entendi, Rodrigo. Porque esse período está uma delícia de trabalho para corrigir. A vacina está chegando,
tudo der certo, daqui a pouco vai estar todo mundo vacinado, né? E tudo volta ao normal. Vai voltar, estaremos juntos, vamos fazer Amém. festa, trabalho em sábado. Rodrigo, Oi, Ju. sabe dizer se a Secretaria de Educação já está aberta ou só a partir do dia 8? Ju, a partir do dia 9, na verdade, até o dia 8, ela está de trabalho interno, só se for questões pontuais que você pode marcar, tá? Se for questão de... Depois me manda uma mensagem no privado, fala o que quer, que aí eu vejo, tá bom? Não, nada demais não, eu posso aguardar. Então tá bom. Aí pode ser Obrigada. na sexta-feira. Sexta-feira, se não sair um outro decreto, tá? Aí Entendi, fica olhando tá o ótimo. decreto, porque pode sair bandeira laranja de novo. E vamos ver como que vai caminhando, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, crianças. Mais alguma coisa? Tudo certo? Entenderam o trabalho? Proposta? Tudo certinho. Então vamos assistir o filme para a semana que vem. Façam as anotações. Botou o link lá? Já botei. Já botei lá. Tá bom. O link para a gente botar... Não, trabalho que a o gente não link, botou? não, o link lá é o da que eu botei foi do filme. Daqui a pouco eu vou botar o link do trabalho, tá bom? Tá bom. Então, ó, crianças, beijos. Fiquem Tchau, professor. bem. Boa noite. Boa sessão de filme. Boa noite, turma. Boa noite, Cleide. Boa noite.